A gente vive esperando a felicidade chegar num laço de fita, mas às vezes ela está escondida atrás do bicho-papão que a gente mais teme. Parece cruel, né? E é mesmo, mas é justamente por isso que funciona. A maioria das pessoas encara o medo como um sinal de pare, um obstáculo. Mas, meu amigo, o medo é um GPS, um farol apontando para o que realmente importa. Se você está com medo agora, talvez não seja fraqueza, mas intimidade. Intimidade com a decisão, com a mudança, com a vida que você tanto deseja, mas que te deixa na corda bamba. Vou te mostrar como o medo pode ser seu combustível e não sua trava. Já percebeu como o medo parece um gigante? Ele chega com tudo, te aperta o peito, te deixa travado, e a gente estranhamente acha que ele sabe de algo que a gente não sabe, como se ele fosse um corvo trazendo um recado secreto. Mas presta atenção, medo não é verdade, é uma história mal contada, um filme de terror que a sua cabeça inventa, sua imaginação vira uma fábrica de e se bem que, criando cenários apocalípticos em um futuro que só existe na sua mente. E o pior, esse pesadelo passa a ditar suas escolhas. Você congela, adia, foge, se convence de que ainda não é a hora, que precisa de mais preparo, que está faltando alguma coisa, e o tempo voa, levando as oportunidades junto. Toda vez que o medo aparece, você está numa encruzilhada. Aceita ele como um não, ou entende que algo muito importante precisa da sua atenção? Eu aprendi isso na raça. Anos atrás, ia entrevistar o Andrew Carnegie, e minha cabeça virou um turbilhão de você não é bom o suficiente, ele vai te achar um ridículo, e se ele te ignorar? Mas uma vozinha mais forte sussurrava, e se isso mudar tudo? Essa pergunta me impulsionou, e mudou. Aquela entrevista foi a fagulha que acendeu a fogueira da minha vida. O medo não sumiu, mas eu o ignorei no momento em que entendi que era só uma reação a algo que ainda não existia. Descobri que o medo é uma miragem criada por pensamentos repetidos e crenças limitantes, e que atrás dele geralmente tem um tesouro esperando para ser encontrado. Medo de fracassar, de ser rejeitado, de não ser capaz. São sempre as mesmas máscaras de um inimigo antigo. Já sentiu que sua ideia não era boa o bastante? Que não era hora de pedir aumento? De mudar de cidade, de emprego, de amigos? Quantas vezes isso foi só medo se vestindo de prudência? Cuidado não é paralisia. Tem uma diferença enorme entre planejar e se esconder atrás de desculpas. Quem quer abrir um negócio planeja, pesquisa, faz um plano. Mas aí vem o medo. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se me acharem louco? E pronto, tudo para. O plano vai para o fundo da gaveta. O sonho vira frustração. O medo venceu de novo. Mas a verdade é que toda vez que você enfrenta o medo, mesmo tremendo, você sai mais forte. Sempre. O medo é uma folha de papel. Parece forte, mas quando você a rasga, descobre que era só uma ilusão. O próprio Carnegie, que eu entrevistei com as mãos tremendo e a voz embargada, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Medo não é uma sentença, é um convite. Ele não ignorava o medo, usava ele como um termômetro. Se algo o deixava inquieto, ele ia fundo. Porque onde tem medo, tem algo valioso escondido. Ninguém tem medo do que não importa. Sua mente é como um jardim. Se você rega as sementes da dúvida, colhe paralisia. Mas se planta coragem, mesmo em pouquinho, os frutos aparecem. Coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo com medo. E o primeiro passo pode ser mínimo: fazer aquela ligação, enviar aquele e-mail, terminar aquele projeto, dar o primeiro passo para fora da zona de conforto que te mantém acomodado. Observe quem você admira de verdade. O Henry Ford, por exemplo, dizia que a crença define a realidade. Se você acredita que pode ou que não pode, está certo de qualquer maneira. Isso não é magia, é lógica.
porque sua mente, ao acreditar em algo, começa a te levar naquela direção. Se o medo é seu foco, você foge, hesita. Mas se você crê que consegue, você tenta, aprende, avança. E se você falhar, e se você nunca descobrir do que é capaz por ter escolhido não tentar? O verdadeiro risco é não viver, não tentar, ser um projeto inacabado. O medo não te impede, ele te testa. É um sinal de que um novo território está à sua frente. E é nesse território que está o que você mais deseja. Imagine, pare agora e imagine como seria sua vida se você tivesse feito tudo o que o medo te impediu. Aquela conversa, aquela ideia, aquela mudança. Onde você estaria? Essa pontada de tristeza ao pensar nisso não é fracasso, é potencial preso. Chegou a hora de fazer diferente. Comece devagar se precisar, mas comece. Quando o medo chegar, sorria e diga: obrigado por me mostrar onde preciso crescer, e siga em frente. Cada passo que você dá vencendo o medo é um passo rumo à sua verdadeira grandeza. E esse passo ninguém dá por você. Tem uma pergunta que, feita com sinceridade, pode mudar tudo. Quem eu preciso me tornar para que meus sonhos se tornem inevitáveis? Não é filosofia barata, é a pergunta mais prática e transformadora que você pode se fazer. Porque o medo, a dúvida, a ansiedade não são os problemas, são os sintomas. Sintomas de uma identidade presa ao passado. Você tenta construir um novo futuro com a mentalidade de quem ainda está preso ao velho mundo. Essa conta não fecha. A maioria das pessoas tenta combater os efeitos do medo, leem frases motivacionais, fazem listas, buscam técnicas contra a procrastinação. Mas isso é como pintar uma parede rachada. A estrutura interna não muda, a identidade continua a mesma. E é por isso que eles ficam parados. Eu descobri, após anos entrevistando grandes nomes, que quem alcançou a grandeza não tinha só metas claras, tinha se transformado por dentro. Não era o que eles faziam, era quem eles eram. Isso muda tudo. O Thomas Edison, quando perguntaram se ele não se sentia um fracasso por ter falhado milhares de vezes tentando criar a lâmpada, respondeu sorrindo: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Ele não era só um inventor, era um descobridor incansável. Essa era a identidade dele. E essa identidade mudava a forma como ele via o mundo. Onde outros viam erro, ele via progresso. Você pode repetir: eu sou corajoso, eu sou forte. Mas se isso não se encaixa com sua autoimagem, sua mente não acredita. Sua identidade é o sistema operacional que controla tudo. Impossível vencer os medos da sua vida com a mesma identidade de quando eles surgiram. Talvez você queira estabilidade financeira, mas continua se achando desajeitado com números, sem tempo, sem talento. Essa identidade, mesmo que inconsciente, boicotará cada passo. Você começa animado, mas no primeiro obstáculo, a velha voz diz: eu sabia que não era para mim. Aí, mais um sonho morre. Não porque era impossível, mas porque você tenta viver uma nova realidade com o mesmo eu antigo. Transformação real é transformação de identidade. E você não precisa esperar por uma mágica. Você decide hoje. Você declara: a partir de agora, eu sou o tipo de pessoa que age apesar do medo, que enfrenta desconforto para crescer, que fala com confiança mesmo tremendo por dentro, e você comprova isso com pequenas ações diárias. Não é convencimento, é ensinar sua mente com evidências. Cada ato de coragem é um voto pela nova versão de você. Identidade não se constrói com desejo, se constrói com coerência. Você não se torna um líder porque quer, mas quando age como um, mesmo sem ser reconhecido. Lembro de uma vez que fui palestrar para empresários, políticos, investidores. Meu eu antigo diria: quem sou eu para estar aqui? Mas eu entrei naquele palco com outra mentalidade. Me olhei no espelho e disse:
Hoje eu sou o homem que essa mensagem precisa. E fui. O medo estava lá, mas eu me tornei alguém que não o deixava no comando. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não espere sentir coragem para agir. Haja para provar à sua mente que você é corajoso. Nos próximos 5 dias, escolha uma ação por dia que represente a nova identidade que você quer. Algo simples, mas simbólico. E ao final do dia, anote: hoje eu fui a pessoa que... E complete com a atitude que você tomou. Isso não é só um exercício, é uma reprogramação. Você vai se surpreender ao parar de esperar para se sentir pronto e começar a agir como quem já decidiu quem vai ser. Nesse momento, o medo perde o poder. O velho eu pode ter medo, mas o novo eu age e deixa o medo para trás. Coragem não é dom, é músculo. E como qualquer músculo, se desenvolve com o uso. A maioria espera um momento de iluminação, uma onda de energia. Mas o segredo está no que você faz quando está com medo. É nesses momentos que você faz um depósito na sua conta emocional de coragem. Eu chamo isso de efeito composto da coragem. Cada pequena ação corajosa acumula juros. No começo, os resultados são imperceptíveis, mas algo milagroso acontece. Situações que te paralisavam viram desafios, ansiedade vira ação, o abismo vira o próximo degrau. O Ray Kroc, quando viu o McDonald's, não era um magnata, era um vendedor. Ele poderia ter recuado, mas deu o primeiro passo, e depois outro. Não foi um salto, foram pequenos atos acumulados. Você já adiou aquela ligação, aquela conversa difícil, aquela decisão? Não precisa resolver tudo agora, mas faça o primeiro movimento. Esse primeiro passo é a diferença entre continuar bloqueado ou começar a transformação. Medo e entusiasmo geram os mesmos sinais fisiológicos. Coração acelerado, respiração ofegante, mãos suando. Isso não é sinal de perigo, é energia, energia vital, energia de transformação. O problema não é o que você sente, é a história que você conta sobre o que sente. Quando comecei a palestrar, tremia muito, mas entendi que aquilo não era pânico, era o sinal de algo grandioso acontecendo, e foi. Cada palestra foi um voto de coragem. Essa é a beleza da simplicidade. Não precisa de um salto espetacular, precisa de um passo intencional. Faça hoje o que você adia há anos. Coragem se constrói um enfrentamento de cada vez. Quem fala em público com fluidez, um dia venceu o medo de dizer seu nome. O empresário que negocia com grandes investidores já teve que fazer uma ligação a frio. O atleta que vence multidões já precisou sair da cama em um dia chuvoso para treinar. Coragem se constrói na sombra, nas pequenas batalhas silenciosas, não nos aplausos. Os maiores corajosos sentiram medo, mas não deixaram isso definir suas vidas. Eles agiram, e a ação transformou o medo em movimento. Quer vencer o medo do fracasso? Comece fracassando em algo pequeno. Assuma riscos calculados. A dor do erro é suportável. O mundo não acaba. Você sobrevive e cresce. Nos próximos 30 dias, faça algo que te cause um leve desconforto. No final do dia, reflita: qual foi meu depósito de coragem de hoje? Em poucas semanas, você não será mais a mesma pessoa. Medos que te controlavam perderão a força. Você terá desenvolvido uma nova natureza. É assim que se constrói o inabalável. Um passo de cada vez. Não é mágica, é disciplina emocional. É escolher agir com coragem. Até que a coragem se torne sua identidade. Existe uma prisão sem grades, construída na mente, tijolo a tijolo de "e se eu falhar?". Essa pergunta tem mantido pessoas brilhantes em vidas pequenas. Mas o fracasso não é o fim, é o começo. Quando você entende isso, a vida muda. Você deixa de viver com o freio de mão puxado. Eu vi de perto como essa ideia de que o fracasso é formativo foi a virada na vida de grandes nomes. E vi como o medo do fracasso silenciou pessoas brilhantes.
Eu pensei em desistir. A dor de tentar e não ser aceito é real. Mas havia algo pior: abandonar minha missão. Decidi enxergar cada não como um passo necessário. Não como um sinal de que eu estava errado, mas de que eu ainda não tinha chegado ao ponto certo. Harland Sanders, o criador do Kentucky Fried Chicken, foi rejeitado mais de 1000 vezes, 1000 portas, 1000 não obrigado. Imagine quem teria desistido na 3ª, na 10ª, na 50ª, mas ele entendeu que cada fracasso não era incapacidade, era uma ponte, um filtro, um processo de aprimoramento. Quantas portas você está disposto a bater até alcançar seu sim? 10, 100, ou você bate em 2 e desiste? Porque é aí que se separa quem deseja de quem decide, quem quer de quem faz. Quem vence não é quem acerta sempre, é quem aprende com os erros e continua. Thomas Edison, mais de 1000 tentativas antes da lâmpada. Quando perguntaram se aquilo não o frustrava, ele disse: "Não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." A gente se frustra, esbarra, cai, mas essa não é a história toda, não. O pulo do gato não está na sorte, mas em enxergar o tombo como um mapa, um guia que te mostra onde precisa melhorar, onde precisa mudar de direção, onde precisa se fortalecer. Isso vale para tudo, viu? Amor, trabalho, dinheiro. Quantas vezes você deixou de arriscar por medo de perder? Quantas vezes engasgou com o que sentia, com medo da resposta? Quantas vezes adiou um sonho porque achou o caminho muito difícil? O medo existe sim, a gente não está aqui para negar isso. Mas ele não precisa ser o dono do volante. Entende? Ele pode ir junto, no banco do passageiro. Mas você quem guia. A gente costuma mascarar o medo de errar com a máscara da prudência, da cautela. Mas essa máscara só te paralisa. Quanto mais você se esconde atrás dela, mais distante você fica de realizar o que realmente importa. Os maiores aprendizados vêm dos tombos mais dolorosos. Fracasso não é castigo, é espelho. Ele te mostra onde ajustar a mira, onde fortalecer a base, onde você ainda não está preparado para carregar o peso do seu sonho. A gente espera o sinal verde, a garantia de sucesso, o aval divino, mas isso não existe. Não há fórmula mágica, manual de instruções. Só você, sua decisão e o próximo passo. A gente cresce na incerteza. Pensa 10 anos na frente. O que vai te deixar mais arrependido? Os erros ou as oportunidades que você deixou passar? No final da linha, a gente não chora pelos tombos, mas pelas chances que não agarramos. Você ainda tem tempo, tem energia. Decida que o medo não vai te conduzir. Grandes nomes, grandes histórias, todos têm cicatrizes, mas eles não as veem como vergonha, e sim como capítulos da própria trajetória. Cada tropeço foi um ensaio para o grande show. Então, se você está com medo, com uma escolha difícil pela frente, um caminho nebuloso, vá em frente. O fracasso, quando bem usado, é liberdade. Ele te liberta da necessidade de ser perfeito, te deixa humilde, te deixa mais esperto, te mostra a verdade por trás da ilusão e te ensina onde focar as energias. E se a insegurança apertar, vai. Ninguém nasce pronto. O primeiro passo transforma o fracasso em fundação, em alicerce. Lembre-se, o medo não é o inimigo, ele é o teste, a peneira que separa quem só sonha de quem realiza. O que parece intransponível hoje, amanhã vai ser só uma lembrança do dia em que você começou a ser quem você sempre quis ser. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa te impulsionou. Siga em frente. O próximo vídeo vai te levar mais um degrau adiante, 1% a mais, e esse 1% pode mudar tudo. Valeu por essa jornada. A gente se encontra lá.